Olá, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos chegando para mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira. Nós estamos aqui gratos a você que tem acompanhado a nossa escola bíblica. Seja bem-vindo. Estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Assembleia de Deus, Suaçurana, Iguatu. A lição que nós estudaremos hoje é a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. O texto áureo está em Efésios, capítulo 3, versículo de número 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E a nossa verdade prática está assim, ó. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Lembrando para você que nós estaremos fazendo uma síntese da lição de número 9. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 13. Essa lição de hoje ela tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrantes de um mesmo corpo. 2. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E terceiro, manifestar, aliás, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em um tempo oportuno. Ok? Introduzindo a nossa lição. Bom, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Isso é o que está descrito na Epístola aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. Bom, meus irmãos, nessa lição nós vamos estudar o conceito bíblico de mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Vamos aprender sobre isso? Então, o ponto central da nossa lição é o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto. Ok? Para introduzirmos essa lição, é importante conceituarmos bem a palavra mistério. O Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho, às vezes no seu sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção existente desde os tempos eternos, né? Mistério no sentido geral é algo que é difícil de explicar. Bom, a nossa lição ela tem 3 pontos. Vamos começando aqui pelo primeiro ponto, o mistério oculto no Antigo Testamento. Lembrando que nós vamos fazer uma síntese da lição de número 9. Olha o que acontece. Os gentios, eles ignoravam as promessas. E os judeus, eles pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o quê? O mistério que esteve oculto. Vamos lá para o primeiro ponto. Esse ponto tem o primeiro subtópico, que é o conceito bíblico de mistério. Do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indicada alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, né? Que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo, né? Aí, Colossenses 2,18 descreve um pouquinho sobre isso aí, ok? Pelo contrário, gente, no cristianismo significa uma verdade
que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de quem? Em benefício de todos. Então, no cristianismo, o termo se refere ao quê? Ao evangelho, ok? Então vamos lá. O segundo tópico, o desconhecimento do mistério. Noutros séculos não foi manifestado, mas agora sim, como agora, né? Então a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo o Espírito. Então a gente entende que já havia um certo entendimento, não como agora, ok? Então vamos lá. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas em alguns momentos, né? Então, sintetizando já esse primeiro ponto, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Segundo ponto, nós vamos falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. E esse é o primeiro subponto, revelado aos apóstolos e profetas. Olha só, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. É o que a gente vai ver. Então, as passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Ali em Gálatas nós vamos encontrar isso. E outra coisa, que a doutrina que ensinava, ele não aprendeu com nenhum homem. E outra coisa, e que ao ser enviado aos gentios, ele não consultou nenhum homem. A gente vê Paulo ali na carta que ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, na instituição da ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensineis. Dá uma conotação de que Paulo não recebeu, não aprendeu, não foi enviado por homem, mas por Deus e aprendeu do próprio Jesus Cristo, né? Uma das condições para apóstolo era ter andado, né? Visto a morte, participado do processo da morte e visto a ressurreição. Então Paulo não passou por esses eventos, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo ele assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino ele não poderia ser desenvolvido por meio de raciocínio intelectual. Portanto, gente, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a acontecer por meio da revelação e não por sabedoria humana. Glórias a Deus por isso. Não foi a sabedoria humana quem fez isso. Tópico 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado, sabe qual é? É a igreja. Essa revelação começa pela declaração que Paulo idealizou tudo desde de sempre, né? Então vamos lá. E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Nós aprendemos sobre isso na lição passada, né? Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de quê? A fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de quem? Por meio
de Cristo. Glórias a Deus. E aí, o terceiro subponto, nós vamos aprender sobre a magnitude do mistério. Outrora ninguém havia esclarecido a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou de classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um, e principalmente da mesma promessa. Olha que coisa boa, né? Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde onde? Desde o princípio. Vamos sintetizar o segundo ponto? Então, nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é o quê? A igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo, ou do mundo todo. Agora vamos para o terceiro e último ponto. Vamos aprender sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E aí, nesse terceiro ponto, nós vamos começar aprendendo sobre as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, gente, partilhar com os povos essa boa nova era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera revelado. Então, proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de quem? Por meio de Cristo. Ok? Segundo tópico, nós vamos aprender sobre o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado quando? Para ser revelado em um tempo oportuno, né? A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, está ali, né? O entendimento sobre isso. O que ocorre? Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja o quê? Manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. E aí vamos para o terceiro tópico do terceiro ponto, vamos aprender sobre o plano divino pré-estabelecido. O plano divino, ele não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. O que ocorre é que essa verdade, ela nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Olha, gente, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em quem? Em Cristo, no qual temos ousadia e acesso à confiança pela nossa fé nele, em Cristo Jesus. É ele o nosso resgatador, é ele o nosso libertador, é ele que nos conduzirá à presença de Deus. Então, o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Concluindo aqui
a nossa síntese da lição de número 9. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito a quem? Aos apóstolos e também aos profetas. Ok? Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Eu acredito que você tenha aprendido alguma coisa nessa nossa aula. Se ela foi proveitosa para você, nós já vamos estar esperando você na nossa próxima lição, no nosso próximo encontro. Estudaremos a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Espero encontrar você no nosso próximo encontro. Saúde, graça e paz para todos vocês, em nome de Jesus. Deus os abençoe. A paz do Senhor.